Capítulo 12. As pequenas e bravas andorinhas. Momentos depois, passamos por uma banca de revistas que estava na praça e vimos nossa foto estampada na primeira página de um grande jornal, com a seguinte manchete: um pequeno bando de malucos agita o centro da cidade. Meu mestre estava em primeiro plano. Eu e Bartolomeu estávamos ao seu lado. Comprei o jornal com as poucas moedas que tinha no bolso. Fiquei abalado, perplexo. Sabia que tinha dado um escândalo quando quisera morrer, mas esperava que ficasse soterrado. Queria esquecer esse assunto. Voltar à minha descrição de professor universitário. Agora estava na boca do povo. A reportagem descrevia minha tentativa de suicídio e meu estranho resgate por um estranho do qual ninguém sabia o nome. Dimas e Bartolomeu viram um intelectual descontrolado e desconsolado ao ler o jornal. Estavam acostumados à difamação. Eu não. Minha imagem era meticulosamente preservada. Serei ridicularizado publicamente pelos meus opositores na universidade. Virarei pasto na roda dos escarnecedores, pensei comigo. Fui um tolo. Queria morrer sem chamar atenção, mas fiz tudo errado. Tornei-me uma celebridade às avessas. Ferido, queria sair pegando todos os jornais e queimando. Queria protestar contra a minha foto publicada sem autorização. Queria processar o jornalista por essa reportagem caluniosa. A matéria me diminuía, dizia que eu era um depressivo que procurava sensacionalismo. Também dizia que o psiquiatra que estava no topo do edifício classificara o homem que me resgatou como um psicótico perigoso, que poderia colocar em risco a sociedade. Eu não fora salvo por um herói. Vivera um filme de Hollywood ao contrário. O mestre se sentou num banco ao lado, junto com seus outros seguidores. Respeitando minha dor, apenas me observava. Esperava que a temperatura da minha angústia diminuísse para intervir, mas não diminuía. Minha mente fugia ao meu controle. Imaginei todos os meus colegas, professores e alunos lendo a matéria. Eu era o chefe de um departamento de sociologia e nunca baixara a cabeça para nenhum professor ou aluno. Parecia imbatível. Detestava mentes estúpidas, mas não olhava para a minha estupidez. Sempre fora ótimo em cultivar inimigos e péssimo em fazer amigos. E agora, o que pensarão de mim? O que pensarão de um suicida salvo por um homem excêntrico? E o que é pior? O que pensarão de um suicida que depois de resgatado dançou alegremente no meio da multidão desconhecida? Certamente dirão que fiquei maluco ao quadrado. Dirão que me pós-graduei em doidice. Era tudo o que Mário Vargas, Antônio Freitas e outros desafetos sonhavam. Surrupiar a minha imagem. Sem perceber, acabei por vender o sonho que eles mais desejavam, o sonho de pisotear minha imagem. Abatido, concluí que estava acabado para o mundo acadêmico, estava terminado para a universidade. Nunca mais teria o mesmo silêncio quando tecesse crítica social, nem o respeito quando debatesse ideias ou corrigisse alguém. O mal-estar da civilização penetrara as entranhas do meu cérebro. Comecei a ter raiva do jornalista que fizera a matéria. Num ataque de cólera pensei, por que os jornalistas, na sua formação, não fazem um laboratório em que simulem a execração pública de seu nome? Talvez aprendessem a se colocar no lugar dos outros e investigassem muito mais fatos antes de jogar no lixo o nome dos outros. Para o jornalista, era mais uma matéria. Para mim, era minha história. Era tudo o que eu tenho e sou, ainda que fosse uma história doente, complicada, saturada de sobressaltos. Poucos minutos mudam uma história. Como retornar às minhas atividades? Se retornar, nunca mais serei o mesmo para os outros. Só tenho à minha frente um homem que propôs um projeto revolucionário sem a mínima base de segurança intelectual, social, financeira. E ainda por cima, chama para esse projeto pessoas que jamais passariam pelo filtro da minha inteligência. Parceiros que eu jamais escolheria para fazer qualquer tarefa juntos. Eu ficara muitos anos protegido na universidade.
A primeira vez em que deixava a proteção dos meus notáveis títulos e me tornava um simples mortal, recebia bordoadas. Estava indignado. De repente, enquanto me atolava na lama da angústia, minha mente começou a se iluminar e tive outro insight. Olhei de relance para o mestre e descobri que a vírgula que ele me vendera estava funcionando, embora segui-lo fosse um preço muito alto. Percebi que todo o corpo de ideias pessimistas causadas pela matéria tinha por trás algo muito positivo. Os vivos sentem frustrações, os mortos não sei. Eu estava vivo. Quase me arrebentara saltando do topo do edifício. Devia estar festejando a vida, porém os conflitos alojados em meu inconsciente estavam combalidos, mas não mortos. Queria ser simples, viver suavemente, despreocupar-me com a paranoia da imagem social. Mas era um ser humano pesado, rígido, controlado pela ansiedade. Agora entendo por que o pai de um colega professor, um senhor de 70 anos, arrogante, agressivo, discriminador, que ficara sequestrado por 6 meses, não mudara de personalidade depois de seu longo sequestro. Quando foi libertado, todos pensavam que se tornaria um homem dócil, generoso, altruísta, mas depois de resgatado ficou sendo mais intragável ainda. Meu autoritarismo sempre ficara escondido debaixo do manto da minha intelectualidade. Não foi extirpado nem depois do vendaval que me levou à ideia do suicídio. Angustiado, senti que essa história de vender sonhos não mudaria facilmente um sujeito egocêntrico como eu. Não é a dor que nos muda, como há milhares de anos pensamos, mas a utilização inteligente dessa dor que fazemos ao longo da vida. Percebi que, se não a utilizasse, continuaria sendo um ser humano doente, um gigante na cultura e um menino na emoção. Quando refletia sobre isso, sentia a presença do mestre ao meu lado. Ele parecia ter entrado no torvelinho das minhas ideias. Sua face revelava preocupação. Parecia ler o invisível. Procurando apaziguar as águas da minha emoção, disse-me: não tema a difamação exterior. Tema seus próprios pensamentos, pois somente eles podem penetrar em sua essência e destruí-la. Fiquei pensativo e ele continuou: alguém pode rasgar-lhe a pele sem que você permita, mas jamais poderá invadir sua mente se você não permitir. Não se permita ser invadido. Somos o que somos. Em seguida me desafiou mais do que poderia imaginar com estas palavras: o preço para vender sonhos é alto, mas você não é obrigado a pagá-lo. Tem liberdade de partir. Eu fora arrastado para uma encruzilhada. Tinha a oportunidade de virar as costas e ir para qualquer lugar do mundo. Eu, cair fora, sempre fui teimoso, obstinado, lutei pelo que queria. Nesse momento, minha mente começou a ser invadida por um questionamento sobre o qual jamais havia refletido. Comecei a recordar o estudo sociológico que havia sobre as relações entre Jesus e seus discípulos, que muito influenciou a sociedade ocidental. Comecei a entender fenômenos psíquicos e sociais que nunca havia analisado. Comecei a pensar no poder indecifrável das palavras e gestos do homem Jesus para convencer jovens judeus na flor da idade, malucos por aventuras, com famílias nucleares organizadas e negócios estabelecidos, a abandonar tudo para segui-lo. Que loucura! Seguiram no escuro um homem sem poder político notório e sem identidade visível. Deixaram barcos, amigos, casas e o seguiram sem direção. Ele não lhes deu dinheiro, não lhes deu conforto, não lhes prometeu nem mesmo um reino terreno. Que experiência arriscada! Que conflitos! Que vexames! Que perturbações viveram! Perderam tudo. Por fim, perderam o homem que os ensinou a amar, crucificado numa trave de madeira. Morreu sem heroísmo, morreu em silêncio. Encerrou seu fôlego amando, faleceu perdoando. Após sua morte, o grupo poderia ter se dissipado, mas uma força incompreensível os invadiu.
Tornaram-se mais fortes depois do caos. Difundiram para o mundo a mensagem que tinham ouvido. Deram as lágrimas, a saúde, seu tempo, enfim, tudo o que tinham para a humanidade. Amaram desconhecidos e se entregaram por eles. Sob a mensagem difundida por esses jovens toscos e sem cultura clássica, as sociedades europeias e depois inúmeras outras nas Américas, na África e na Ásia foram construídas. As bases dos direitos humanos e dos valores sociais foram estabelecidas. Séculos se passaram e tudo se tornou comum. As igrejas se tornaram uma fonte excelente de conformismo. Na atualidade, centenas de milhões de pessoas comemoram confortavelmente em seus templos o Natal, a Paixão e outras datas, sem nunca terem imaginado o que é dormir ao relento, o que é receber a pecha de louco, qual o sabor de ter sua imagem social estilhaçada. Perderam a sensibilidade, não entenderam o estresse dramático que esses jovens viveram ao seguirem o enigmático mestre dos mestres. Vieram-me à mente as desconfortáveis camas de palha nas quais dormiam ao relento. Fiquei refletindo na angústia que sofreram ao tentar explicar o inexplicável para seus pais e amigos da Galileia. Não poderiam falar que tinham aprendido a amar um homem, pois seriam apedrejados. Não poderiam dizer que estavam envolvidos em um grande projeto, porque esse projeto não era palpável. Não podiam comentar que seguiam um homem poderoso, o Messias, pois ele amava o anonimato. Que coragem para chamar e que coragem para seguir o chamado! Após essa reflexão, Bartolomeu me fez voltar como um raio para a nossa realidade. Provocou-me. Não sei se me elogiou ou me ofendeu. Superego, se você for um banana e cair fora, vamos respeitá-lo. Mas você é importante no time. Respirei profundamente. Pensei no homem que evitara meu suicídio e me levara a dormir debaixo do viaduto. Ele não é Cristo, não tem vocação messiânica, não faz milagres, não promete o reino dos céus, nem promete um reino terreno, e sequer nos dá segurança social. Não tem onde morar, é pobre, não tem carro, não possui plano de saúde, mas nos magnetiza. Vive a arte da solidariedade, sonha em abrir a mente das pessoas, em combater o vírus do sistema, em confrontar o egocentrismo. Não seria menos perigoso deixar a sociedade continuar sendo uma fábrica de loucura? Não seria melhor deixar as pessoas se lambuzarem com o individualismo? Não seria mais confortável deixá-las serem mentes obtusas, que não pensam nos mistérios da existência, mas nos superficiais mistérios dos produtos, dos shoppings, dos computadores, da moda? Somos pequenos demais para fazer alguma coisa contra o poderoso sistema. Poderemos ser presos, feridos e mais caluniados ainda. Enquanto o circo pegava fogo na minha mente, o mestre ainda estava no picadeiro, realizando belíssimas performances. A paciência era uma virtude número 1. Vendo-me, aflito, chamou Boquinha de Mel e Mão de Anjo, e depois de um longo minuto de silêncio contou-nos uma parábola simples, quase ingênua, mas que tocou as entranhas dos meus medos. Certa vez, houve uma inundação numa imensa floresta. O choro das nuvens, que deveriam promover a vida, dessa vez anunciou a morte. Os grandes animais bateram em retirada, fugindo do afogamento, deixando até os filhos para trás. Devastavam tudo o que estavam à frente. Os animais menores seguiam seus rastros. De repente, uma pequena andorinha toda ensopada apareceu na contramão procurando a quem salvar. As hienas viram a atitude da andorinha e ficaram admiradíssimas. Disseram: "Você é louca? O que poderá fazer com um corpo tão frágil?" Os abutres bradaram: "Utópica! Veja se enxerga a sua pequenez." Por onde a frágil andorinha passava era ridicularizada. Mas atenta, procurava alguém que pudesse resgatar. Suas asas batiam fatigadas, quando viu um filhote de beija-flor debatendo-se na água, quase se entregando. Apesar de nunca ter aprendido a mergulhar,
Ela se atirou na água e com muito esforço pegou o diminuto pássaro pela asa esquerda e bateu em retirada, carregando o filhote no bico. Ao retornar, encontrou outras hienas que não tardavam a declarar: Maluca! Está querendo ser heroína? Mas não parou. Muito fatigada, só descansou após deixar o pequeno beija-flor em local seguro. Horas depois, encontrou as hienas embaixo de uma sombra. Fitando-as nos olhos, deu a sua resposta. Só me sinto digna das minhas asas se eu as utilizo para fazer os outros voarem. No momento seguinte, após uma inspiração profunda e penetrante, o vendedor de sonhos disse a mim e a meus amigos: há muitas hienas e abutres na sociedade. Não esperem muito dos grandes animais. Esperem deles, sim, incompreensões, rejeições, calúnias e necessidade doentia de poder. Não os chamo para serem grandes heróis, para terem seus feitos descritos nos anais da história, mas para serem pequenas andorinhas que sobrevoam anonimamente a sociedade, amando desconhecidos e fazendo por eles o que está ao seu alcance. Sejam dignos das suas asas. É na insignificância que se conquistam os grandes significados, é na pequenez que se realizam os grandes atos. Essa história, ao mesmo tempo em que animou minha emoção, feriu meu intelecto. Pensei comigo: tenho de admitir que agi como hiena e abutre em muitos momentos da minha vida. Agora preciso aprender a agir como uma insignificante e brava andorinha.